Fala galera, beleza? Tô aqui hoje para dar uma ajudinha para vocês sobre indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Quando você tem algum condutor, um fio, uma bobina, ele é atravessado por um fluxo magnético e um campo magnético, o fluxo e o campo vão fazer uma corrente induzida nesse fio. Para poder calcular essa corrente induzida, nós vamos ter que calcular antes algumas coisinhas. Dentre elas, a força eletromotriz, que você pode ver aqui, E, que é a força eletromotriz, que é igual a derivada do fluxo sobre o tempo. Ah tá, mas como é que eu vou calcular o fluxo? O que é esse fluxo? Temos aqui embaixo, ó, fluxo magnético. Fluxo magnético a gente pode ser dado pela integral do campo escalar o versor N derivada da área. Aqui, ó, fluxo, campo, versor. Agora vamos ver como é que a gente calcula o fluxo magnético. Geralmente resolver essa integral aqui vai ser meio chatinha. Então, fiz aqui embaixo um esqueminha sobre os tipos de campo que a gente pode ter sobre a área e juntamente com o vetor normal, que é sempre perpendicular à área que a gente está analisando. Nesse primeiro caso aqui, a gente vê que o fluxo ele tem um ângulo entre com ele e o versor normal. Nesse caso, o fluxo vai ser fluxo igual a campo vezes a área vezes o cosseno desse teto aqui, que é o ângulo entre o versor normal e o fluxo. É o sentido do fluxo. Nesse segundo caso, o fluxo ele é perpendicular ao versor normal. Pô, mas quando é perpendicular, é um ângulo reto, vai ser o ângulo entre eles. Pô, qual que é o cosseno de 90? Meu, cosseno de 90 é zero. Então, nesse caso, o fluxo já acaba sendo zero. Agora, no outro caso, isso aqui é um pouquinho mais fácil, que é quando o fluxo tem o mesmo sentido do versor normal. Então nesse caso, aqui são os dois a 90 graus. Então aqui vai entrar o cosseno de 90, cosseno de 90 é 1, então o fluxo é igual a B sobre A. Ah, mas por que aqui você deu duas fórmulas, não sei o que? Ó, nessa primeira fórmula a gente tem integral com um escalar dentro. Quando você faz o vetor B do campo magnético escalar do vetor normal, seria a mesma coisa que eu tirar da integral e colocar o cosseno. E, portanto, o fluxo fica B vezes A vezes o cosseno de θ. Para poder calcular a força eletromotriz e o fluxo magnético, a gente tem 4 tipos de induções eletromagnéticas. Vou mostrar para vocês primeiro os 4 tipos que a gente pode ter e depois eu venho com alguns exemplos aplicando o que eu vou falar aqui nos exemplos. Beleza. No primeiro tipo, a gente tem aqui quando o campo varia no tempo. Nesse primeiro tipo de indução, o professor geralmente vai dar para você uma equação do campo magnético em variação do tempo e vai pedir para você calcular a força eletromotriz da bobina ou o sentido da corrente. Ele pode brincar com isso, entendeu? O segundo tipo é quando a área varia no tempo. Ou seja, aqui a gente está tudo cercado de campo durante tudo isso aqui, essa área está cercada, e isso daqui é como se fosse um trilho condutor. Esse trilho vai se mexer para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, e isso que vai gerar corrente induzida. Então, essa daqui, que seria a nossa área, ela vai ser variável e ela vai modificar o campo eletromagnético.
No terceiro tipo, é quando o ângulo θ varia no tempo. Ou seja, a gente vai ter aqui uma velocidade angular, e essa velocidade angular é que vai gerar a nossa corrente induzida. Quarto caso, que eu considero o mais chatinho, que é o mais trabalhoso, é quando você tem uma barra e essa barra se desloca com velocidade uniforme ao longo de alguns trilhos condutores. Aí você vai ter que calcular o campo magnético de acordo com a posição da barra. Beleza, agora vamos começar com alguns exemplos. Então galera, nesse exemplo do primeiro tipo, peguei um enunciado aqui do meu livro, e nesse enunciado diz que o número de espiras da bobina são 50 voltas, o raio é de 0,25 metros e a resistência é de 2 ohms, e o campo, que é em variação do tempo, que é 4,5 menos 1 sobre 4t² mais 1 sobre 6t ao cubo na direção K. Beleza, na letra A, ele pede a força eletromotriz. Como é que a gente vai calcular a força eletromotriz? Lembra que a fórmula da força eletromotriz é igual a menos derivada do fluxo em função do tempo. Então a gente vai ter que calcular o fluxo. A gente sabe que o fluxo é integral de B escalar N dA. Portanto, posso tirar esse B escalar N, se a flechinha aqui, B escalar N, coloco B vezes a derivada da área, é a área vezes o cosseno de θ. Só que nesse caso não é apenas uma espira, eu tenho que colocar o número de espiras que ele me deu aqui, que são 50 espiras. Beleza, vamos lá. O B é 4,5 vezes 1 sobre 4t² mais 1 sobre 6t ao cubo, vezes a área, como é circular, πr ao quadrado, vezes o cosseno de 90 graus, vezes os 50. Por que cosseno de 90? Porque o fluxo e o campo estão no mesmo sentido. Então ambos formam 90 graus com a área que eu desejo calcular o fluxo. Então vamos lá. O fluxo é igual, continuando a conta aqui, 4,5 menos 1 sobre 4t² mais 1 sobre 6t ao cubo, vezes π, 0,25 metros, que é o raio ao quadrado, vezes 1, cosseno de 90, vezes 50, número de espiras. Então aqui eu vou achar que o fluxo é 9,82 vezes toda essa equação aqui. 4,5 menos 1 sobre 4t² mais 1 sobre 6t ao cubo. Beleza? Achei o fluxo. Agora a gente precisa substituir esse fluxo na derivada do tempo na equação da força eletromotriz. Então, vamos lá, força eletromotriz é igual a menos d fluxo dt. Tá. Se eu fizer distributivo aqui, vamos lá, daí eu faço aqui a distributiva desse 9,8 em cima desses, que eu vou achar menos 4,2 menos 2,45t² mais 1,64t ao cubo. Tudo isso aqui dt. Então vamos lá, força eletromotriz é igual a menos derivada
constante. 0 menos 2,45 T vezes 2 mais 1,64 T quadrado vezes 3. Portanto, a força, resolvendo isso aqui, ó, a força eletromotriz igual a menos 4,9 T quadrado mais 4,9 T, medida em volts. Nesse exemplo de segundo tipo, também peguei do meu livro, ele deu que o comprimento da barra é 0,3 metros, a velocidade que ela se mexe é de 35 metros por segundo, a resistência é de 0,75 ohms e a massa da barra é de 1,6 kg. Vamos lá. Na letra A, ele pede para calcular a corrente induzida. Beleza, a corrente induzida tem aquela formulinha, U é igual a R vezes I, que é lá do ensino médio. Essa é a tensão normal. Se a gente trocar ela por tensão induzida, a gente acha a corrente induzida. Portanto, a corrente induzida é igual a tensão induzida sobre R. E o que é a tensão induzida? A tensão induzida é a derivada do fluxo em relação ao tempo. E o fluxo é igual a integral de B escalar N derivada da área. Beleza, então nesse esquema a gente vai calcular o fluxo. Depois do fluxo a gente calcula a tensão induzida, e da tensão induzida, a força eletromotriz, né, mesma coisa, a gente calcula o que o professor pediu no exercício, que seria a corrente induzida. Então vamos lá, o cálculo do fluxo. Fluxo é igual, já vou por direto aqui, tá? B vezes A vezes o cosseno de θ, para economizar um tempinho aí. Vamos lá, o B a gente não tem. A área nesse caso é SX vezes o L. Então a gente coloca X vezes o L vezes o cosseno. Nesse caso também vai ser 1. Então a gente vai achar que o fluxo é igual a BLX. Beleza, agora vamos calcular a força eletromotriz. E é igual a menos fluxo dt, que é igual a menos BL, o x vira dx sobre dt, porque nesse caso, dependendo do tempo e da velocidade, é o x quem varia. Então a derivada de espaço sobre tempo é velocidade. Então a gente tem menos BL vezes a velocidade. Beleza. Agora vamos substituir os dados. Eu comi bola aqui. Ele deu o valor do campo, que é 0,8. Tesla. Beleza. Então vamos lá. Se eu substituir aqui na força eletromotriz, igual a menos 0,8 vezes 0,3 vezes menos velocidade, porque ela está indo no sentido menos i. Mostra aqui na figura, tá vendo? Sentido menos i. Só aqui é y e x. Então aqui, essa daqui é 35 metros por segundo. Então acho que a força eletromotriz é igual a 0,24 volts.
Beleza? Agora a corrente induzida. Aquele mesmo esqueminha da fórmula aqui de cima. I igual a induzida é igual a força eletromotriz induzida dividido pela resistência. Então aqui I é igual a E sobre R, que é igual a 0,24 dividido por 0,75. Portanto, a corrente induzida é igual a 11,2 ampere. Positiva no sentido anti-horário. Beleza. Na letra B do exercício, o professor pede a força magnética. A gente tem que lembrar que a força magnética é igual a corrente vezes o comprimento vezes o B vezes o seno de θ. Em Newton, medida em Newton. Esse seno é o ângulo, já chamei de θ, chama de alfa, entre I e B, corrente e campo magnético. Então vamos lá. F mag, força magnética, igual a corrente induzida vezes o comprimento, vezes o campo, vezes o seno de alfa, desculpa. Então vamos lá. O que é a corrente induzida? É o BLV sobre R, vezes o L, vezes o B, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Então nesse caso, força magnética é igual a B quadrado, só aplicar a distributiva, L quadrado V sobre R. Beleza? Agora é só substituir com os dados que o professor me deu no exercício. Força magnética é igual a 0,8 ao quadrado vezes 0,3 ao quadrado vezes 35 dividido pela resistência 0,75. Portanto, a força magnética é igual a 2,688 na direção I, em Newton. Nesse exemplo do terceiro tipo, na letra A do exercício, o professor pede para eu deduzir a fórmula da força eletromotriz. Ele pede que eu mostre que E é igual a N vezes A vezes B vezes ômega vezes o seno de ômega t. Vamos lá. Ele me deu a bobina, falou que isso aqui é A, e falou que isso aqui é B. Ele deu uma velocidade angular pra cá. Então vamos lá. Como é que eu vou deduzir essa fórmula? Como é que eu vou achar aquilo ali? Aquele mesmo procedimento que a gente fez em todos os exemplos atrás. Primeiramente vamos calcular o fluxo magnético. Então o fluxo é igual a integral de B escalar NdA, que é igual a B vezes A vezes o cosseno de θ vezes o número de espiras que a gente tem. Esse é o fluxo. Logo em seguida, a gente já substitui o fluxo na força eletromotriz, que é igual a menos d fluxo dt, que isso é menos. Nesse caso, quando a gente for resolver a derivada, o B vezes A vai ser constante e o número de espiras também.
O que vai mudar vai ser a angulação do exercício. Então a gente vai ter que só derivar apenas o cosseno. Então fica menos BA, número de espiras, vezes a derivada do cosseno, que é em relação ao tempo, que é menos seno de ômega t, que nesse caso θ é igual a ômega t, derivada do cosseno é o menos seno vezes o que tem dentro do parênteses, vezes o ômega. Beleza? Então aqui a gente acha que a força eletromotriz é igual a NBA ômega seno, corta esse menos com esse, seno de ômega t. Beleza, cheguei onde o professor queria que eu chegasse. Na letra B do exercício, o professor me fala as dimensões. Fala que A é igual a 20 centímetros, B é igual a 40 centímetros, o número de espiras é 100 e o campo magnético é igual a 0,2 Tesla. E aqui ele pede para eu calcular a velocidade angular, supondo que a E máxima, força eletromotriz máxima, seja igual a 100 volts. Beleza. Nesse caso, quando ele fala que a força eletromotriz é máxima, o seno de θ vai ter que valer 1, que é o seno máximo, é o maior valor de seno que eu posso ter. Então vamos lá. É aqui, ó. E max é igual a N vezes campo vezes A vezes B vezes o ômega vezes o seno. O seno é 1 porque a força eletromotriz é máxima. Agora é só substituir valores. 100 é igual a 100, número de espiras, 0,2 o T. 0,2, lembra que tem que passar de centímetros para metros, vezes 0,4 vezes aceleração angular. Eu já tinha essa conta feita aqui, galera. Eu achei que a aceleração angular é igual a 62,5 radianos por segundo. Beleza, galera. Agora, o não menos importante, quarto tipo. Nesse exercício, o professor me deu que o valor de L é igual a 50 centímetros, a velocidade é igual a 20 metros por segundo, esse A vale aproximadamente 1 centímetro. Tá bem fora de escala aqui, mas eu fiz para ficar mais fácil para a gente conseguir ver. E a corrente induzida é igual a 100 ampere. Beleza, nesse caso, o campo não é uniforme. Ele vai variar de acordo com o que isso aqui varia. Então, ele me deu a forma de que o campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2πr. Beleza, vamos lá. O que ele pede para mim? Na letra A, ele quer saber a força eletromotriz, que é menos d fluxo dt. Beleza, então vamos achar o fluxo. Fluxo é igual a integral de B escalar N dA. Como aqui nesse exemplo o B varia com a área, então nem B é constante e nem a derivada da área é constante. Então a gente não pode tirar eles da integral. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Aqui a gente tem o raio da espira. Então esse pedacinho que eu já tinha deixado pintado, a gente chama ele de dr, que é um pedacinho a derivada do raio. E isso aqui, vou pegar um pedacinho aqui, a gente chama de dA, que é um pouco da derivada da área, um pedacinho da área.
Então, nesse caso, isso aqui vale, vamos chamar de x. Então, nesse caso, dA é igual a x vezes dr. O dA, um pedacinho da área, é igual a um pedacinho desse raião. E a área seria a base vezes a altura, 1², xdr. Beleza? Tá, vamos seguir. Aqui o fluxo. O B escalar N. Eu adotei aqui no exercício que os dois têm a mesma direção e sentido, para eu poder tirar eles de vetores. Então vamos lá. O fluxo é o integral de B vezes 1 vezes o cosseno de θ, vai valer 90 graus, 0 grau, vezes o dA. Vamos lá, o fluxo é igual o B. Como ele não é constante, a gente vamos ter que substituir. A formulinha que ele me deu, μ0 vezes I sobre 2πr, vezes o dA. Não achei que dA é igual a xdr? Então dA, x vezes dr. Beleza. Nesse caso, quase tudo é constante, menos o raio. Que o raio é o que vai variar, que vai bolar nosso exercício inteirinho aí. Então lá, fluxo é igual, tudo isso aqui é constante, μ0 vezes I, o x também é constante, vezes x, dividido por 2π, vezes a integral. Ah, mas a integral vai da onde até onde? Pô, eu tenho essa área aqui, que é a área inicial, até o final. Então vamos lá, a área inicial é o Azinho, e a área final é o Azinho mais o L. 1 sobre R dr. Beleza, resolvendo essa integral, facinho, né? Vai dar ln, isso mesmo, vai dar ln. μ0 vezes I vezes x sobre 2π vezes ln do módulo de R, que vai de A até A mais L. Beleza? Vou terminar de resolver. Que é igual a μ0 vezes I vezes x sobre 2π. Que vai dar o ln de A mais L menos o ln de A. O ln de um menos o ln de outro, a gente pode reescrever como o ln de A mais L dividido por A. Beleza? Então, nesse caso, o fluxo que a gente acha é igual a μ0 vezes I vezes x dividido por 2π vezes o ln de A mais L dividido por A. Fechou? Agora é só substituir isso aqui no fluxo. Olha que trabalho, cara. No fluxo não. O fluxo da derivada da força eletromotriz. Então vamos lá. E é igual a menos d fluxo dt, que é igual a menos μ0 vezes I sobre 2π ln de A mais L sobre A. O x que a gente tinha aqui vai virar velocidade. Então, dx dt, isso aqui, velocidade. Correr ele aqui pra cima, não tem espaço pra fazer. Então, vamos lá. E é igual a menos μ0 I sobre 2π ln de A mais L sobre A vezes velocidade. Essa é a fórmula da força eletromotriz deduzida para esse caso. Agora, substituindo os valores que ele me deu,
Vamos lá, o Mi0 que é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vamos lá. E é igual a menos 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 100 dividido por 2π vezes 1 mais 50 dividido por 1 vezes o 20. Galera, eu já tenho essa conta feita aqui, tá? E eu achei que a força eletromotriz é menos 1,57 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Então é isso aí. Quarto caso feito. Qualquer dúvida, só comentar aí, ver se eu tento ajudar também.